Pai, o Senhor é aquele que está nos céus. Amém. Por isso que nós santificamos o Teu nome. Amém. Nós te fazemos um pedido muito especial, por saber que o nosso Pai é o próprio amor. Amém. Pai, que venha o Teu reino sobre essa terra. Amém. Que seja feita a Tua vontade aqui nessa terra, como ela é feita nos céus. Amém. É por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. Por isso que nós pedimos, Espírito Santo, que haja intensamente nessa noite. Amém. E obrigado, Jesus, por ter pago um preço para que tudo isso fosse possível. Amém. Obrigado, Jesus, por ser quem o Senhor é, amém, por ter feito o que o Senhor fez. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Boa noite. Olha, o fato de nós estarmos aqui nessa noite já é prova suficiente de que Deus existe. Amém. Que o amor dele é perfeito. Amém. Nessa noite, os que já são aqui da casa, nós estamos iniciando um novo ciclo. Nós estudamos Romanos e agora nós estamos entrando na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não sei se você já conhece bem a Bíblia ou não, mas me impressiona um conjunto de cartas formar um livro como a Bíblia. Então, o que é a Bíblia? São cartas, por exemplo, no Novo Testamento, são 4 biografias de Jesus, mais um registro histórico do começo da igreja, mais várias cartas de Paulo para algumas igrejas, para alguns irmãos, mais cartas de Paulo para alguns dos seus auxiliares, alguns dos seus ajudadores, alguns dos seus irmãos, mais carta de João, carta de Pedro e por fim Apocalipse. Pensa bem. Bom, quem aqui já escreveu? Quem aqui escreveu mensagem no WhatsApp essa semana? Levanta a mão. Quem escreveu mensagem no WhatsApp essa semana? Tem gente que não escreveu ou não levantou a mão porque está escrevendo, né? Pode ser também, as duas coisas. Mas imagina, alguém pega um conjunto de mensagens do seu WhatsApp com mais um e-mail que aquela pessoa mandou, com mais uma biografia que aquele ali fez, junta tudo e dá um livro. Qual você acha que é a possibilidade disso acontecer? E mais, esse conjunto de escritos ao todo, juntando o Velho Testamento e o Novo Testamento, do primeiro livro que foi escrito até o último livro que foi escrito, deu 1.600 anos. Não é pegar as mensagens de hoje, porque talvez seja todo mundo falando mais ou menos do mesmo assunto e tal, mas é 1.600 anos entre o primeiro registro e o último que contém na nossa Bíblia. Impressionante, não é? Se eu não me engano, mais de 40 autores, 66 livros, formando algo tão especial. E dentro desse arranjo soberano, 1 Coríntios foi escrito antes de Romanos, mas na Bíblia ele está depois. Então Paulo escreveu a carta aos Coríntios primeiro, e depois ele escreveu uma carta para o pessoal que morava em Roma. Mas na Bíblia a carta aos Romanos está primeiro, e a carta aos Coríntios está depois. Nesse momento, então, a mensagem que vai ser dada essa noite é o início do nosso estudo da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas, como a carta aos Coríntios vem depois da carta aos Romanos, nós ainda vamos entender o que Romanos nos apresenta, para que ao entrar em Coríntios, por que Romanos vem antes? Por que Deus quis que fosse assim? E aí, quando eu for entrar em 1 Coríntios, eu vou fazer isso com muito mais qualidade.
Bom, falando ainda de Romanos, que na verdade é o assunto de praticamente toda a Bíblia. A Bíblia converge nesse assunto. A Bíblia tem esse assunto principal, que é o caminho da salvação. Repita comigo: o caminho da salvação. Então, se alguém te perguntar o que falou lá naquela reunião, naquele culto da igreja, você vai falar o quê? Que falou sobre o caminho da salvação. E nesse título, várias informações. Primeiro, salvação. Deixa eu perguntar: por acaso você sente necessidade de salvação na tua vida? Você quer falar assim: você precisa ser salvo, você precisa ter alguma coisa acontecer na sua vida. Você sente essa necessidade todos os dias? Deixa eu perguntar: quem aqui se sente completamente feliz? Ah, você fala: não, mas também você está exagerando. É todo mundo ser humano, gente. Mas a minha pergunta é: nós deveríamos ser felizes ou não? Sim. Por quê? Eu creio, e todas as evidências apontam para isso, que nós fomos criados por Deus, sim ou não? Sim. Todo mundo crê que nós fomos criados por Deus, sim ou não? Deus nos criou para nós sermos felizes, completos ou não? Sim. Esses dias eu estava estudando sobre o Sermão da Montanha, Mateus 5-7. E é interessante que muitas vezes nós entramos tão automático em determinadas passagens bíblicas, principalmente nós que já estamos há tempos estudando a Bíblia, que parece que nós somos aqueles que têm um véu e não conseguem enxergar certas coisas. Por exemplo, como é que começa o Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E é uma palavra que assim, a gente não está acostumado, né? Mas sabe o que quer dizer? Feliz, bem-sucedido. O Sermão da Montanha, também chamado como a Constituição. O Brasil tem a Constituição, né? Nunca se discutiu tanto a Constituição brasileira do que nos últimos tempos, né? A gente nem sabia que existia, agora a gente descobriu que existe. Constituição, conjunto de leis. As leis, a gente descobriu agora que existe, né? A gente nem ligava para essas coisas. Quer saber o preço da gasolina, agora a gente está preocupado com a Constituição. Não que a gente parou de estar preocupado com o preço da gasolina, está dando dor de cabeça, não está? Chegando nos 4,20 aí já tem gente preocupada, não é? Mas, então, esse trecho da Bíblia também é chamado como as leis ou a forma de vida daqueles que seguem Jesus, daqueles que fazem parte do reino do céu. E nesse trecho tão elevado, Jesus nos dá uma receita. E a receita que ele nos dá é como nós sermos felizes. Então eu pergunto: Deus nos criou para ser felizes ou não? Deixou escrito lá: quer ser feliz? Pobre de espírito, misericordioso. Quer ser feliz? Faz isso, seja assim, assim. Então Deus quer que nós sejamos felizes. Então nós não somos completamente felizes. Eu sou cheio de problema interior. E aí eu percebo, eu não gosto dos meus pensamentos, eu não gosto das coisas que eu penso, em boa parte delas. Eu tenho sentimentos que eu sinto que não deveriam estar ali. Você tem isso? Às vezes você sente determinada coisa e fala: não acredito que eu senti isso. Parece que não encaixa, não é? Você já teve essa sensação? De ter determinado sentimento e pensamento que não encaixa. Você fala: não, isso não me pertence.
Então fica claro pela nossa própria experiência que nós necessitamos de salvação. Alguém me salve. Muitas vezes de mim mesmo. Porque se me deixar, vai ser um problema. Então é necessário salvação, e para a salvação existe um caminho. Amém? E nós vamos falar em 3 partes. Eu vou seguir o exemplo do nosso querido irmão Roberto Carlos Grander, e vou falar em 3 partes. A primeira parte é uma direção para a minha vida. Fala para o irmão que está do seu lado, uma direção para a minha vida. Então a palavra de Deus, Ele nos dá a sua palavra, Deus fala ao homem para dar uma direção. Deixa eu perguntar, como é viver sem direção? Você já experimentou viver sem direção? Quer ver como é viver sem direção? Quer ver? Quer ver? É só você sair por essa porta, virar à direita, 2 à esquerda, em qualquer lugar, você parar, você vai ver muita gente vivendo sem direção. Até no caminho. Eu falei, eu chutei um caminho aqui, mas no meio do caminho você já vai achar. Você já viu gente que vive para pagar a conta? Viu? O que você está fazendo? Ah, não, estou trabalhando por quê? Para pagar a conta. Então, a única coisa que ele faz na vida é pagar a conta. Já viu gente que vive para brigar? Enquanto não tem uma briguinha no dia, não está satisfeito, assim, né? Tá. Então, eu já ouvi determinados autores chamarem de o que nós enxergamos hoje como uma corrida de ratos. Já viu aquele ratinho na gaiola, na rodinha lá, que fica lá? E corre aquele ratinho? Corre bastante aquele ratinho? Mas o que acontece? Ele sai do lugar. Já viu gente assim? Deixa eu perguntar, não é a maioria hoje que está vivendo assim? Sim. Você pergunta assim, mas onde você está indo? Por que você está trabalhando? Mas por que você está estudando? Quer ver? Eu lido com adolescentes, e aí você pergunta, qual que é o grande objetivo da sua vida? Passar na faculdade. Isso e namorar, as 2 coisas assim. Dependendo da fase, muda a ordem. Mas, e aí vai fazer vestibular, parece que vai morrer. Por quê? Que é a coisa mais importante da vida. Só que não contaram para eles que depois da faculdade, depois do vestibular, tem a faculdade. E depois da faculdade, tem a vida. Isso que eu ia falar. Depois da faculdade tem a vida. Então, quantas pessoas nós conhecemos que estão sem direção? E a pergunta é, será que eu sou assim também? Quando eu acordo, eu tenho direção? Quando eu vou escolher o que eu vou assistir na televisão, tenho uma direção? Se eu pegar as decisões que eu tomo durante o dia, vamos dizer assim, vou começar a listar as decisões do José. José acordou tal hora, José colocou tal roupa, José falou desse jeito, José tomou isso aqui de café da manhã. Listei todas as decisões que ele tomou, ok? Se eu entregar para alguém, vai falar assim, eu sei o que o José está querendo. Entrega um relatório mensal, alguém vai falar assim, eu sei para onde ele está indo. Ou não. Ou alguém que pega a nossa vida e fala, gente do céu, onde vai parar? Mas a palavra de Deus é para nos dar uma direção. A primeira pergunta foi, como é viver sem direção? E alguns disseram assim, é ruim, né? Aí parece que tudo é problema. Tudo é problema.
Você está sem direção? Tudo é problema. Ou você vive absolutamente confortável, sem sair do lugar. As duas coisas vão causar problema. Agora, a segunda pergunta: como eu viveria se eu soubesse que tudo está dentro de um plano? Como você viveria se você soubesse que absolutamente todos os acontecimentos da tua vida fazem parte de um plano? Você ia ficar mais ou menos seguro do que está hoje? Mais ou menos. Depende de quem fez o plano, né? Quer ver? Jesus, quando estava na terra, em duas ocasiões ele falou para os discípulos assim: ó, é o seguinte, vocês vão lá, vai ter um jumentinho amarrado junto com uma jumenta, você pega e traz. Como que aquele discípulo foi até o lugar? Foi inseguro? Foi igual a gente quando acaba a bateria do celular? Ou o Waze não funciona? Se o Waze não funcionar, acabou. Eu até chego, mas vai demorar. Então imagina, rapaz, ele foi extremamente seguro. Foi lá, é mesmo, tem jumentinho, tem jumenta, exatamente o jeito que ele falou, é para pegar o jumentinho, né? É, o jumentinho, não é a jumenta não. Pega o jumentinho e tal, pronto, resolvido. Teve conflito? Teve discussão entre um e o outro? Não, foi lá, fez. Em outro momento ele falou assim: ó, você vai lá, olha, de Jesus, amado. Jesus falou assim: vai lá, que vai ter um cara, e ele vai ter um lugar, um espaço, e você vai pedir o espaço dele, ele vai abrir a porta, vai deixar tudo pronto, aí você vai lá e prepara a Páscoa, que nós vamos ceiar lá, nós vamos jantar lá, nosso jantar de Páscoa vai ser lá. Doido, não é? Mas Jesus falou, eles foram, e não é que tinha um homem, e esse homem tinha um lugar, e esse homem deu a chave do lugar para eles, e esse homem deixou eles fazerem, e eles jantaram lá no lugar desse homem lá. Eu acho que porque eles já tinham pego a jumenta, eles já foram mais sossegados na segunda, né? Se ele falou, vai rolar mesmo. Como você viveria se você soubesse que tem um plano para a sua vida? Como eu viveria? Qual seria meu estado de espírito? Qual seria meu nível de segurança? Qual seria meu nível de paz? Qual seria meu nível de felicidade? Como eu lidaria com os problemas? Como eu lidaria com as coisas boas? Quero dar um exemplo para vocês. Nós estamos em plena época de playoffs da NBA. Nós estamos na época do mata-mata da NBA, assim, final da temporada do basquete americano, ok? Então, todo mundo sabe disso, né? Vocês fizeram uma cara de quem estava sabendo o que está acontecendo? Pois é, gente, por favor. Dentre os times da NBA tem um que se chama Philadelphia 76ers. Ou seja, esse time é da cidade de Filadélfia. Olha! É da cidade de Filadélfia. Eu creio que é um sinal. A igreja que Deus elogiou lá em Apocalipse, a igreja em Filadélfia, amor fraternal. Então o time da cidade, há um tempo atrás, não ganhava nada. Meio de tabela para baixo. E aí o que eles fizeram? Um plano. Porque na NBA, o pior time vai escolher o melhor jogador que está entrando na próxima temporada. Você entendeu? Então chega a molecada lá, e aí eles vão entrar na NBA. Cada time escolhe um. Quem que é o primeiro a escolher? O último. Deu para entender? Sabe qual foi o plano deles? Para deixar de ser meio de tabela para baixo? Vão perder tudo. Nós vamos perder tudo. Ó, é o seguinte, a partir de agora, pode fazer o que você quiser, menos ganhar. Chamou o jogador lá. Se você fosse jogador desse time, você está feliz?
Se você fosse torcedor desse time, você ia comprar ingresso? Eu imagino que se fosse aqui no Brasil, ia ter pichação, ia tacar fogo no centro de treinamento e tal. E realmente tinha um plano. Mas aí eu preciso convencer os meus jogadores, eu preciso convencer os torcedores, preciso convencer os patrocinadores que isso vai dar certo. Aí eles lançaram uma campanha. E o slogan da campanha que eles fizeram é... Você lembra, Daniel? Trust the process. Acredite no processo. Confie no processo. Repita comigo, confie no processo. Confie no processo. E aí eles começaram a botar isso na cabeça da galera, ó, trust the process, confie no processo, ó, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eles começaram a perder. Aí escolheram o melhor jogador numa temporada. Sabe o que eles fizeram na outra? Perderam de novo, perderam. Escolheram outro melhor jogador lá. Eu não lembro se foi 2 ou 3 temporadas que eles fizeram isso. Sabe onde está o Philadelphia 76ers hoje? Está jogando o tal do playoffs lá dele. E está ganhando. Por enquanto. Olha só. Teve problema? Teve derrota? Teve tristeza? Mas confie no processo. Tudo fazia parte de um plano. Então o jogador, ele perdia. Mas ele ficava tranquilo, porque ele entendeu que tinha um plano. O torcedor ficava bravo, mas ele entendia que fazia parte de um plano. Vamos lá, eu vou adiantar um negócio aqui. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer que tem um... então quer dizer que todas as coisas colaboram para o plano de Deus? Sim ou não? Sim. Então se o jogador poderia confiar lá, quanto mais nós devemos confiar naquele que desenhou um plano para nós. Amém. Mas a gente não gosta de processo. Por quê? Porque processo demora. Eu não estou nem falando de justiça, hein? Processo demora. Ou seja, o que é processo? Processo tem uma coisa, uma série de etapas e sai outra coisa. Sai um resultado, ok? Então eu coloco uma coisa aqui, então por exemplo, pega uma fábrica, joga lá látex, passa por um monte de processo, sai sai borracha. Parabéns, Josué. Entra látex, sai borracha. Teve um processo. A gente não gosta de processo, a gente gosta de instantâneo. Mas eu vou usar as palavras do Breno na reunião de adolescentes. Até o macarrão que se diz instantâneo demora 3 minutos. É um provérbio chinês. Faz sentido, né? Eles gostam disso. Ou é japonês. Bom, a terra estava sem forma e... mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí Deus disse... o que Deus disse? Faça tudo. Fique tudo perfeito. E tudo ficou perfeito. O que Ele fez? Haja luz. Separou a luz das trevas. Aí no outro dia... por que Deus deixou... Você acha que Deus foi descansar? Deus foi dormir? Deus foi dormir? Não, mas Ele fez uma coisa de cada vez. O que foi os 7 dias da criação? Foi um processo. Deus já nos deu um sinal. Falou, viu? Se eu que sou eu
Faça as coisas em 7 dias, em 6 dias e descanso no 7º. Por que você está com pressa? Irmãos, eu tenho hora que eu perco a paciência comigo. Então eu falo, não é possível que essas alturas do campeonato você está nessa ainda. Mas irmãos, eu vou dar um recado para mim mesmo. E se você quiser, você recebe, pode ser? Confie no processo. Olha para o que está do seu lado. Fala para ele. Confie no processo. Falando do processo, a segunda etapa da mensagem dessa noite. Então, olha só. Já que existe um plano, já que eu entendo que há um propósito, já que eu entendo que a minha vida não é uma série de acontecimentos aleatórios, mas é um processo que eu entro de um jeito e saio de outro. Se eu entendo isso, o resultado é uma direção para a minha vida. Então eu preciso conhecer esse processo, eu preciso entender onde ele começa, eu preciso entender até onde ele vai, porque se eu entender isso, eu começo a lidar melhor com os problemas da minha vida, e a minha vida agora tem uma direção. Agora eu posso tomar decisões de uma forma muito mais acertada. Por quê? Porque minha vida tem uma direção. Quer saber qual é a direção da sua vida? Sim ou não? Amém. Então vamos para o segundo passo, que é o caminho da salvação. Então já vimos, precisamos de salvação, sim ou não? Deus nos criou para ser felizes, sim ou não? Então precisa ser salvo, precisa acontecer um processo. Romanos 1:18. Só para confirmar se precisa ou não de salvação. O que diz? A ira de Deus. Pode ler? 3, 2, 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a iniquidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. 30. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. O que mais? Nessa versão fala desleais, tá? Desleais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Faz sentido essa descrição? É o que a gente anda vendo por aí? É o que está nos noticiários? É o que está à nossa volta? É de vez em quando o que a gente faz? Precisa de salvação? Mas a boa notícia é que existe um caminho para a salvação. Amém. Romanos 8:30. Nós lemos o 28. Agora nós vamos ler o versículo 29 e 30. Olha o caminho. Vê o caminho. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também
Viu como é que estava, galera? Viu como que o homem é? Mas Deus predestinou, Deus deu um destino. Falou, tá vendo esses homens aqui? Eles vão ser a imagem do meu filho, a imagem de Jesus. Já viu como é que Jesus viveu? Já viu como é que Jesus era? Como Jesus é? Já viu o que ele fez? Como ele lidava com as pessoas? Quais eram os sentimentos, pensamentos e atitudes dele? Dá para acreditar que isso aqui vai se transformar nisso aqui? Dá ou não dá? Dá. Porque quem falou foi Deus. Ele nos deu um destino, sermos a imagem do seu Filho. E como que ele fez? Aos que predestinou, ele chamou. E aos que chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Está vendo o processo? Deixa eu só fazer uma observação aqui. A gente tem pressa, né? E às vezes parece que não está acontecendo nada. E dá uma vontade de desistir de nós mesmos. Se eu falar assim para você, ó, você vai ser igual a Jesus. Você vai falar, você vai estar olhando para trás para ver se tem ninguém atrás, né? Você vai olhar para trás, mas não tem, você é o último lugar. Você fala assim, ó, você vai ser igual a Jesus. Aí a esposa já vai, você não conhece. Mas existe um processo. E para te dar certeza que você pode confiar nesse processo, confiar nesse caminho de salvação, preste atenção aqui. Aos que predestinou, a esses também. O que fala? Que fala? E aos. Fala e a alguns. Fala e a poucos. Fala assim, e a poucos que predestinou, chamou. E a mais ou menos alguns que chamou, justificou. E a 3 ou 4 que justificou, glorificou. É isso que fala? O que fala? Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, ou seja, a todos que chamou, justificou. E a todos que justificou, quer dizer que aquele que começou em nós boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está difícil? Confia. Tem alguém que tem um plano para a minha e para a sua vida. E o plano dele é nos transformar a imagem do seu filho. Mas como que isso acontece? Como que pega gente tão ruim assim e se transforma em gente como Jesus? Se dependesse de mim, isso nunca ia acontecer. Mas o próprio Jesus. Romanos 5:8. Olha como que isso acontece. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo o quê? Justificado. Como? Olha só. Primeira etapa do processo. Ele nos predestinou, aí ele nos chamou, mas ele chamou gente de que tipo que ele chamou? Pecadores,
mas Jesus veio, morreu pelos pecadores, e agora pelo sangue de Jesus, esses pecadores foram justificados. E agora nós temos paz com Deus. Agora eu e você, João 1,12, não precisa abrir, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, seu sangue nos torna justos, mas não só justos, nos torna filhos de Deus. E como filhos de Deus e justificados por Deus, nós podemos ter um relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais como Ele é. Esse é o caminho da salvação. Quem topa trilhar esse caminho da salvação, levante a sua mão direita. Quem topa? Quem gostaria de entrar nesse processo? Só existe esse caminho porque Jesus tomou o caminho da cruz. O tema do nosso estudo de Coríntios é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo fala em Coríntios que eu decidi nada saber, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Eu queria dizer para todos os presentes aqui, esse caminho só existe por causa da cruz. A cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo são a grande porta para nós sermos libertos dessa condição miserável que nós nos encontramos, para um dia nós sermos como Jesus é. E o primeiro passo para isso é crer em Jesus, para ser justificado por Ele. Então eu gostaria que nesse momento todos fechassem os olhos, todos fechem os olhos. Eu gostaria que você fizesse um exame de você mesmo, para saber se você já recebeu a vida de Jesus para dentro do seu coração. Se você já tem confiança em dizer que você é filho de Deus. Se você já tem sintomas na sua vida de ser filho de Deus. Se você sente que houve uma mudança na sua vida em determinado momento, você pode, provavelmente, você ainda não é perfeito, mas você tem clareza que em determinado momento você recebeu Jesus e a tua vida mudou. E se você morrer ou Jesus voltar, você sabe que para o inferno você não vai. Faça esse exame diante do Senhor. Ainda de olhos fechados, eu gostaria que, se você está presente aqui, não é por acaso que você está aqui, se você gostaria de ter essa certeza de que Jesus já está no seu coração e você é filho de Deus, se você quer tomar uma decisão de receber Jesus para dentro do seu coração, talvez tenha até tido alguma experiência anterior com Deus, mas ainda tem essa dúvida a respeito da sua salvação, gostaria que você levantasse o seu braço. Estão todos de olhos fechados. Gostaria que você levantasse o seu braço para tomar essa decisão. Podem abrir os olhos. Então nós podemos continuar, porque todos aqui são filhos de Deus, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Bom, o primeiro passo é esse. Então todos aqui já deram esse primeiro passo. Imagino que todos aqui tenham dado esse primeiro passo. E eu sei que o estágio final é eu me tornar igual a Jesus. E que todos os aspectos, todos os acontecimentos da minha vida vão me empurrar para isso. Mas a pergunta que fica é:
agora? Então a terceira etapa do que nós vamos falar aqui é: e agora? Então nós já vimos que a nossa vida necessita de uma direção, nós já vimos que o caminho da salvação nos mostra qual é essa direção. Então eu já sei que eu fui predestinado, chamado, justificado para ser glorificado, ou seja, para expressar plenamente quem Deus é em Jesus. E a pergunta que fica é: mas e agora? O que eu faço? Que tipo de decisão que uma vida direcionada por esse propósito tem? Uma frase que está no Alimento Diário, que é o nosso livro de estudos, diz assim: Deus quer salvar-nos por completo, e isso inclui todo o nosso ser. Outra frase diz: mas quando estamos em Cristo, a graça e a vida passam a reinar em todas as esferas de nosso viver. Eu vou repetir: a graça e a vida passam a reinar em todas as esferas do nosso ser. Amém. Irmão, todas? Deus quer nos transformar por completo, para afetar todas as esferas do nosso viver. Familiar, conjugal, pais e filhos, financeiro, profissional, espiritual, emocional, vida da igreja, ajudar o próximo, saúde física. Deus quer reinar em absolutamente todas as áreas da nossa vida, e esse é o nosso destino. Então, podemos ver que nossa salvação não foi um acidente de percurso, não foi uma coisa do acaso. A nossa salvação estava de acordo com o plano determinado por Deus. Amém. Mas, e agora? Amanhã é domingo, depois de amanhã é segunda. E agora? Primeiro ponto que eu gostaria de apresentar. Primeira coisa que eu sugiro que você faça a partir de agora. Primeiro, confia no processo. O que quer dizer isso? O próprio Jesus disse: não andem ansiosos de coisa alguma. Então, alguém que entende que tudo faz parte de um plano, pode combater a sua própria ansiedade. Amém. Então, primeira coisa, vamos aumentar o nosso nível de confiança, de fé, para que nós possamos viver a nossa vida confiando que existe alguém no controle. Aleluia. Então agora o que eu faço? Eu não ando ansioso. Segundo item do que eu faço agora, o Alimento Diário diz: a mente comanda o corpo. Repete comigo: a mente comanda o corpo. Por exemplo, olha só, percebemos pela experiência que aquilo que começamos a pensar é o que começamos a sentir e o que procuramos fazer. Então o que eu penso
mexe no que eu sinto, e o meu sentimento mexe naquilo que eu faço. Quer ver? Sabe aquele dia que você acorda e começa a pensar em coisa ruim? Que sentimento que dá? Angústia, desânimo, e dá uma vontade de fazer nada. Viu como que é? Agora o contrário, seu pensamento está cheio de coisa boa, está cheio de confiança, está cheio de fé. Você pensa que mesmo as coisas não estão exatamente como você gostaria, você pensa que existe um processo que vai chegar lá. Como é que você se sente? Bem, feliz, encorajado. E aí o que você faz? Alguma coisa. Já não é nada. Amém? Olha, e aí achei interessante que no Evangelho ele diz assim: a nossa mente, tem o Marcelino, irmão lá de Colina, ele diz, né, que a mente mente. Então a nossa mente pode não estar acontecendo nada, aí de repente você começa a pensar um monte de coisa e tal, ou alguém vai lá e faz alguma coisa que você não gosta. Alguém já fez alguma coisa que você não gosta para você? Uma vez na vida, assim? Aí alguém faz. Aí o que é a primeira coisa que acontece? Quando alguém faz alguma coisa, o que é a primeira coisa que acontece? Eu começo a pensar. E aí eu posso pensar, eu sei por que ele fez isso. Ele acha que me engana com essa cara aí. Ele fez isso, porque aquilo, porque ele queria que isso acontecesse, e eu tenho certeza, porque olha só o que ele postou no Facebook agora. Ele postou isso, olha, e aí, pode estar certo, pode estar errado, mas você pensou, já começou a sentir. E aí, de acordo com o que você sente, você age, reage, responde, ou não responde, guarda aquele negócio lá e deixa a primeira oportunidade aparecer, ou fica com úlcera, dá gastrite. Tudo começa vamos pegar a mesma situação, a pessoa fez a mesma coisa, tudo bem? Mesma coisa aconteceu, mas aí você pensa, ele não fez por mal. Beleza? Mesma situação, só mudou o pensamento. Qual que vai ser o resultado? Completamente diferente. Então, e aí no imediato ele sugere. Então entrou nessa paranoia, começou a pensar, o cara fez isso por causa disso, não sei o que, sabe o que você faz? Dá uma parada. Fala pro irmão que está do seu lado, dá uma parada. Olha, deixa eu te falar, essa dica resolveria boa parte dos nossos problemas. Nós estamos num mundo hoje, olha, eu estou fazendo faculdade de psicologia, Isabela é psicóloga. Dizem que boa parte das profissões vai acabar, mas se tem uma que vai nadar de braçada, é psicólogo. Se tem uma profissão que a demanda vai aumentar nos próximos anos, é psicólogo e psiquiatra. Vai ter fila. Por quê? Porque hoje é tudo muito rápido. A gente não para, está o tempo todo recebendo informação. E não para processar, não para pensar, não para sentir. Fica o tempo todo com estímulo. E aí quando não tem um estímulo, o que acontece? Adoece. Depressão. Então, irmãos, a mente comanda o corpo. Sabe o que você faz? Dá uma parada. Respira.
E aí quando você respira, o que você faz? Oh, Senhor Jesus. Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Quando você chama o nome de Jesus, acontece uma transferência. Sabe essa mente que dá problema, que te deixa nervoso, mesmo que nada tenha acontecido? Essa mente, quando você chama o nome de Jesus, ela é colocada para a parte mais interior do seu ser, que é o seu espírito. E esse espírito tem uma conexão direta com Deus. E o resultado é vida e paz. Aleluia. Então, já que eu fui destinado a ser como Jesus, o que eu faço agora? Coloco a minha mente no Espírito. Eu invoco o nome do Senhor. Eu paro. Me coloco na presença de Deus. Quer ver? Tenta agora. Fecha seus olhos. Respira fundo. Respira fundo. E agora chama o nome dele. Fala assim: Jesus. 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 Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deixa eu perguntar. Agora aqui. Deixa eu perguntar. Quantas contas você tinha para pagar nesse momento que você estava de olho fechado? Quantas coisas sua mulher fez para você nesse momento que você estava com o olho fechado? Você nem pensou nisso. Você nem pensou nisso. Essa é uma etapa do processo que vai nos tornando iguais a Jesus. Agora eu vou dar a base bíblica para isso. Pode abrir lá para mim, por favor, em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Todos nós fomos criados para adorar alguém. A coisa mais inteligente que você deve fazer é adorar a Deus. O que eu quero dizer com adorar a Deus? Quero dizer oferecer o seu corpo para que Ele possa fazer com você o que Ele quiser. Essa é a coisa mais inteligente. Você viver para Deus, e eu estou assim, eu viver para Deus é a coisa mais inteligente que eu posso fazer. E diz assim: e não vivam, olha só, olha que, gente, olha como essa Bíblia é maravilhosa. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Você está vendo como é que é o padrão do mundo hoje? Faz sentido falar que o padrão do mundo hoje é a gente correndo atrás de nada, é gente nervosa, é gente ansiosa. Faz sentido? Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Não viva conforme o padrão do mundo. O mundo vai tentar nos colocar numa caixa. É assim que funciona. O mundo fala para você: não é assim que funciona. Você tem que trabalhar, você tem que isso, você tem que aquilo. As pessoas têm que gostar de você tem que pôr essa roupa. Se você não tiver esse tênis, se você, não, você tem que ter esse carro e tal. O mundo tem padrão ou não tem? Sabe o que você faz? Não vive conforme o padrão do mundo. O que eu faço? Deixe que Deus os transforme. Deixe que Deus os transforme. Você era assim, mas deixa que Deus te transforme. Como
Deus me transforme. Como é que acontece essa transformação? Pela renovação da mente. Como é que eu faço para ser transformado? Mudando a minha mente, mudando o meu jeito de pensar. O meu jeito de pensar atual me coloca no padrão do mundo. Aí Deus fala assim, muda o jeito de você pensar, porque se mudar o jeito de você pensar, você é transformado. E quando isso acontece, quando essa transformação acontece, olha o que acontece: para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, por um lado eu tenho gente correndo atrás dos problemas e tal, brigando, discutindo e tal, ou gente feliz, gente alegre, não vou falar feliz não, gente alegre, que tem que estar o tempo todo em movimento e tal, não sei o que. Mas daí você para ele e fala, e aí? Ele fala, não sei, vamos lá, qual que é a próxima? E tal. Por um lado isso. Mas quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós passamos a experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ao contrário do que as pessoas pensam, a vontade de Deus, ela é que mais? Ela é agradável e ela é perfeita. Vai ter problema? Provavelmente. Vai ter dificuldade? Com certeza. Mas dentro da dificuldade, dentro do problema, quem tem a mente renovada é capaz de experimentar paz. É capaz de experimentar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Para terminar, 2 Coríntios 3 diz, não. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Amém. Como é que faz para mudar a mente? Amém. É difícil, eu não controlo a minha mente. A minha mente eu não sei. Sabe o que você faz? Quer ver? Nesse momento agora, não pense num elefante branco de bola vermelha pulando no pé só. O que você pensou? Um elefante. Então peraí. Tentar controlar minha mente desse jeito não funciona. Se eu ficar, não pense nisso, não pense nisso, não pense nisso, eu vou pensar justamente. Então como é que eu faço para mudar minha mente, para renovar minha mente? Finalmente, irmãos, o que eu faço? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Seja isso que ocupe. Fala para o irmão que está ao seu lado. Ocupe. Ocupe o pensamento. Então o segredo não é proibir a mente de pensar. O segredo, o pulo do gato é ocupar o pensamento. Ocupar o pensamento com o quê? Com o que é respeitável, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, virtude, louvor. Ocupa a cabeça com isso aí. Por exemplo, na reunião de hoje, quando você estava lá cantando, desfrutando do Senhor, no que você estava pensando? Não é, gente? Então, tem Bíblia, tem livros, tem comunhão com os irmãos, tem mensagem para ouvir, tem louvor. Olha, não falta coisa para ocupar o pensamento. Eu estou tomando uma surra falando isso, vocês não têm ideia? Eu estou tomando uma surra falando isso. Porque sabe qual foi o meu erro nos últimos dias? Pensamento desocupado. Mente vazia, oficina do diabo.
Não está na Bíblia, mas faz sentido, ok? Então qual que é o segredo para renovar minha mente? Eu ocupo a minha mente com Jesus Cristo, eu ocupo a minha mente com a palavra de Deus, eu ocupo a minha mente com o Espírito Santo. Aleluia. Agora sim, para terminar, 2 Coríntios 3,18. Eu quero que todos leiam 3,18. 2 Coríntios 3,18. Pera, vamos lá. 3, 2, 1. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então o que eu faço? Eu contemplo o Senhor. Eu vivo na presença do Senhor. Eu tenho os meus momentos pessoais de oração. Eu entro no Santo dos Santos. Eu entro na intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho relacionamento com Deus. E aí, conforme eu vou me relacionando com Deus, conforme eu vou conversando com Deus, sabe o que acontece? Eu vou sendo transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tal maravilhoso plano que o Senhor fez para nós. E queremos que a nossa vida seja direcionada por esse plano maravilhoso. Senhor, que a tua vida nos encha, que a tua vida nos complete. Senhor, e que a nossa mente possa pensar os teus pensamentos, que a nossa mente seja ocupada por tudo isso que o Senhor deixou escrito para nós, e que nós tenhamos uma vida de comunhão e intimidade contigo. Senhor, abençoa as decisões das nossas vidas. Senhor, abençoa as coisas que nós decidimos ver, as coisas que nós decidimos ouvir, as coisas que nós decidimos sentir. Senhor, que tudo colabore para o teu projeto nas nossas vidas. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos do nosso próprio pensamento. Salva-nos de viver aprisionados em nós mesmos. E que nós sejamos cada dia transformados à sua própria imagem, crendo que aquele que começou em nós boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Nos dá essa certeza e essa entrega, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda pode fazer a sua oração com suas próprias palavras, e já pode se colocar em pé para que nós possamos adorar o Senhor e declarar que aquele que começou em nós boa obra vai completar.
Senhor.